Por mais desagradável que possa parecer, uma pequena falha pessoal não se compara ao que acontece quando as coisas dão muito errado em uma escala industrial. Mas, igualmente, essas falhas em grande escala são fascinantes de assistir. E, felizmente para você, eu coletei as gravações mais notáveis desse tipo, para que possamos aprender com os erros. De demolições que deram errado, até o momento em que a cidade de Nova York foi invadida por uma gosma verde. Prepare-se para ficar de boca aberta, com algumas das falhas mais catastróficas já capturadas em câmera. Buraco na parede. Quando a falha acontece e as rachaduras começam a aparecer, pode ser meio difícil manter tudo sob controle. Aqui vai um exemplo. Essa filmagem foi capturada no momento exato em que essa parede de um canteiro de obras em Coquitlam, no Canadá, desabou. O drama começou no início da noite de 29 de novembro de 2023, quando os trabalhadores do local perceberam que uma das paredes de contenção, um tipo de parede temporária que suporta os canteiros de obras durante escavações, havia começado a falhar. E antes que soubessem, a parede começou a despejar solo por todo o local escavado. O próprio local era o início de um projeto para construir um sofisticado complexo de apartamentos de 44 andares, uma cena muito distante do caos que se desenrolou por ali. Felizmente, todos os trabalhadores estavam bem longe do perigo quando a parede cedeu, e nenhum dano foi causado a qualquer infraestrutura subterrânea ao redor. Mesmo assim, meu estômago ainda vira ao assistir o caos se desenrolar. Se essa parede pudesse falar, ela estaria gritando, eu acho. Demolições demoníacas. Dizem que, ao não se preparar, você se prepara para a falha. Mas se essa preparação envolve demolições controladas, até mesmo um plano bem preparado pode cair por terra. Viu aquela torre maior desmoronando no final? Isso não deveria ter acontecido. Ups! Quando uma empresa de demolição foi chamada para uma planta de energia em Manchester, Ohio. O contrato era para realizar explosões controladas em 4 torres no local. No entanto, após detonar os explosivos, uma das torres foi para o lado errado e acidentalmente caiu sobre a grande torre. Embora a demolição das torres com certeza não tenha saído como planejado, a planta de energia já havia sido desativada e estava destinada a ser demolida totalmente de qualquer jeito. Acho que o destino quis ajudar a reduzir a conta de TNT. Derrube 4 e ganhe uma grátis? Embora a destruição acidental deixada pela torre derrubada não tenha sido tão catastrófica assim quanto parecia inicialmente, o mesmo não pode ser dito sobre o próximo fiasco de demolição. Det ser ikke rigtig ud, det der. Det gør det i hvert fald ikke. Nøj! Så for satan. Kan du huske, vi spurgte, om man havde styr på det? Ja, jeg sagde, at han ikke havde. Du snakke om, at de var for stive, de der... Ja. Ufa! Sim, aquele prédio à esquerda, com certeza não pediu por um novo buraco aberto em sua parede. Esse silo no porto de Vordingborg, na Dinamarca, estava sendo demolido para dar lugar a uma nova construção. Em vez disso, acabou esmagando uma, felizmente vazia, biblioteca e centro cultural. O pior é que a demolição estava planejada há 6 meses inteiros. Um período em que os engenheiros pensavam ter calculado meticulosamente as condições certas para garantir que a torre caísse para longe do centro. E isso inclui identificar os pontos exatos de apoio estrutural e detonar as cargas em uma sequência que garantisse o ângulo correto do colapso. No entanto, se algum elemento do tempo, posicionamento das cargas ou análise estrutural estiverem correto, você acaba com o que acabamos de ver.
Bom, acho que da próxima vez que as coisas não saírem de acordo com o plano, você pode se consolar pelo fato de que não foi tão literal quanto isso. Quebrado. Dizem que você não deve atirar pedras em casas de vidro. Mas eu tenho uma outra bem melhor. Não levante um enorme painel de vidro até o topo de um prédio sem esperar que algo ruim aconteça. Os planos para um dia bem-sucedido neste canteiro de obras em Bangalore, na Índia, foram literalmente despedaçados quando os trabalhadores tentaram transferir esse grande pedaço de vidro para o topo do prédio. Não ficou claro como exatamente isso aconteceu, embora, para ser sincero, a disposição das cordas para levantar o negócio não pareceu muito equilibrada em termos de carga no vidro. Literalmente dá para ver o painel balançando enquanto é levantado até o telhado, a borda ficando cada vez mais próxima da lateral da grua até que... Felizmente, ninguém se machucou com o vidro. Só consigo imaginar o quão difícil foi limpar essa bagunça. Foi assim que meu coração ficou quando minha ex terminou comigo. Deslizamento de petróleo. Não se pode negar que o petróleo é uma das commodities mais valiosas da Terra. Mas, surpreendentemente, os oleodutos usados para transportar esse produto precioso nem sempre são tão robustos quanto você pode imaginar. Dá só uma olhada nisso. Esse desastre de derramamento de petróleo aconteceu em janeiro de 2022, ao longo do oleoduto OCP, que se estende por 295 milhas no Equador. O derramamento causou o despejo de cerca de 952 mil litros de petróleo nas colinas ao redor. E não é só isso, uma torrente do derramamento acabou fluindo para o rio Coca, que é vital para inúmeras espécies de vida selvagem, assim como para 27 mil pessoas indígenas Quechua, que vivem na Amazônia equatoriana. Infelizmente, esse é apenas um dos 7 grandes derramamentos desse oleoduto específico desde sua construção em 2003. A OCP, a empresa dona do oleoduto, afirmou que essa ruptura de 2022 foi causada por um deslizamento de rochas na área, o qual descreveram como imprevisível, com seu trajeto serpenteando por 94 falhas geológicas, 6 vulcões e diversos corpos d'água. Não parece tão surpreendente que o oleoduto fosse vulnerável a todos os tipos de perigos naturais. Portanto, descrever esses derramamentos como imprevisíveis parece um pouco... bom, improvável. Quer dizer, por que não envolver esse negócio em alguns travesseiros e plástico, pelo menos? Carro de concreto. Quando se trata de desculpas, todos nós estamos acostumados com os clássicos: meu cachorro comeu meu dever de casa, o alarme não tocou, meu celular ficou sem bateria. Mas eu tenho uma nova para você. Meu carro foi coberto de cimento líquido. Capturado por uma câmera de bordo, próximo a Filadélfia. Esse SUV se meteu numa bagunça com uma betoneira totalmente carregada. Forçando o motorista do caminhão a pisar nos freios, uma cascata de concreto cobriu toda a metade frontal do SUV, que já foi branco um dia. Ai! E o pior é que você pode ver que a janela do lado do motorista estava ligeiramente aberta, então dá pra apostar que uma pesada mistura de cimento cinza acabou molhando alguém por ali. Agora, felizmente, ambos os motoristas saíram ilesos desse encontro, mas tem mais nessa história, muito mais. Parece que logo após o incidente, um policial apareceu e deu à mulher por trás do volante do SUV uma simples instrução: permanecer com seu veículo no local. Bom, aviso de spoiler, ela decidiu ir embora por conta própria. A mulher conseguiu manobrar o seu veículo, agora imundo, por 2 milhas até o Sunrise Car Wash, onde fez uma bagunça no serviço automático, espalhando o concreto molhado por todas as paredes e o chão. Foi então que a polícia chegou e colocou algemas nela, por dirigir sob a influência. Acontece que quando a mulher se puxou para frente da betoneira, ela estava saindo de um bar suspeito, onde, presumivelmente, estava bebendo alguns drinks durante o dia. Obviamente, isso fez sua decisão de voltar à estrada extremamente perigosa e ilegal. Mas, felizmente, o karma foi servido, sem que ninguém se ferisse. Agora, isso sim é o que eu chamo de evidência concreta de direção imprudente. Resíduos tóxicos.
A cidade de Nova York pode ser conhecida como a cidade que nunca dorme, mas em novembro de 2023, os moradores se viram dentro de um pesadelo na vida real. Enquanto os pedestres passavam pela Cedar Street, no distrito financeiro de Manhattan, começaram a notar um fluido fluorescente e verde saindo das grades do esgoto. Embora eu saiba que eu estaria correndo pela minha vida ao ver algo que parecesse com resíduos tóxicos radioativos, ao observar mais de perto, esse frasco fluido não é bem o que parece ser. A cor fantástica do derramamento provavelmente foi o resultado do que é conhecido como dye tracing, uma técnica em que um corante brilhante é usado para rastrear o movimento da água dentro dos sistemas de encanamento para detectar vazamentos. Embora a razão por trás da aparência radioativa da água fosse explicável, o vazamento acidental para a rua foi mais um mistério. De acordo com os funcionários do restaurante O'Hara's, do outro lado da rua, a gosma verde era um resíduo de um teste no sistema de sprinklers do Cloud One Hotel. Mas, quando entrevistado, o gerente do hotel afirmou que não sabia de nenhum teste de sprinklers acontecendo no prédio. O sistema de esgoto de Nova York é composto por mais de 11.900 quilômetros de tubos de esgoto que canalizam a água por toda a cidade. Então, teoricamente, o fluido fluorescente poderia ter vindo de qualquer lugar. No entanto, a cor que vem de muitas substâncias de dye tracing podem desaparecer rapidamente quando diluída ou misturada com cloro, um químico usado para desinfetar os esgotos. Por isso, é mais provável que o líquido tenha vindo de algum lugar próximo. Um certo esconderijo de mutantes ninja, talvez. Embora a gosma mutante de Nova York não tenha sido tão catastrófica quanto parecia inicialmente, o mesmo não pode ser dito sobre um incidente parecido em Detroit. Em dezembro de 2019, motoristas na Interstate 696 notaram uma lama verde neon saindo das paredes da rodovia. Logo, milhares de veículos ficaram presos em um engarrafamento após as autoridades fecharem 2 faixas para investigar a substância estranha. Testes revelaram que a lama era água subterrânea contaminada com cromo hexavalente, também conhecido como cromo 6, um químico altamente tóxico, usado em vários processos de fabricação. A origem acabou sendo uma fábrica de eletrodeposição abandonada próxima à rodovia. A antiga planta foi fechada 3 anos antes, com seu proprietário sendo condenado à prisão federal após reguladores estaduais que ela estava ilegalmente cheia de produtos químicos perigosos e armazenados de maneira inadequada. No porão, investigadores descobriram um poço escavado à mão de 3 por 3 metros, cheio de resíduos químicos perigosos. A Agência de Proteção Ambiental gastou $1,5 milhão para limpar o local, e o processo levou mais de 1 ano, mas não foi o bastante para conter a poluição. Acredita-se que à medida que o prédio abandonado caiu num estado de degradação ainda maior, a água da chuva entrou pelo telhado quebrado, se infiltrando na terra ao redor do antigo poço. Lá, ela se misturou com resíduos tóxicos deixados pelo cromo 6 e outros produtos químicos poluentes, o que deu à água sua aparência verde brilhante. À medida que mais dessa água contaminada se acumulava, ela começou a sair debaixo da antiga fábrica e a alcançar a rodovia. Felizmente, as autoridades conseguiram absorver a gosma na beira da estrada com produtos químicos absorventes, embora estima-se que milhares de galões dessa substância possam ter sido derramados para os esgotos pluviais, indo parar próximo ao lago St. Clair, representando uma grande ameaça à sua biodiversidade. Bom, vamos apenas torcer para que as pobres criaturas que vivem nesse lago não se transformem em híbridos estranhos de peixes e Hulk, que se revoltem contra nós em vingança. Voos flamejantes. Imagine o seguinte, você embarca num avião e se acomoda no seu assento. O avião decola e tudo parece normal. Até que, enquanto você voa a milhares de metros de altura, você vira a cabeça para admirar uma vista espetacular. Mas em vez disso, você vê isso aqui. Eu não sou engenheiro, mas eu tenho quase certeza que motor de avião, mais fogo, mais tremores intensos, igual a pânico total. Esse momento aterrorizante foi capturado em fevereiro de 2021, a bordo do voo 328 da United Airlines, de Denver para Honolulu. Levou apenas 4 minutos após a decolagem para o motor direito falhar, quando uma das lâminas desgastada dentro do motor se quebrou e danificou partes ao redor. Isso fez com que o motor pegasse fogo e pedaços grandes de destroços caíssem ao longo de uma área de 1 quilômetro em Broomfield, Colorado. Felizmente, o incidente não causou ferimentos nem aos passageiros a bordo, nem aos pedestres desprevenidos abaixo, e o avião fez um pouso de emergência seguro, de volta ao Aeroporto Internacional de Denver. Embora aviões a jato como esse sejam capazes de permanecer no ar com apenas um motor funcionando,
Esse incidente assustador poderia ter sido totalmente evitado com procedimentos de inspeção mais rigorosos. Um problema que, preocupantemente, parece estar se tornando cada vez mais comum. Bom, tudo que eu sei agora é que eu vou prestar atenção extra nas demonstrações de segurança nos voos. Ponte demais. Dizem que você nunca deve queimar suas pontes, mas para um viaduto no leste do Alabama, a mãe natureza tinha algo um pouco mais úmido em mente. Em março de 2023, Miles Welch estava dirigindo por Lafayette, depois de uma série de inundações repentinas na área, quando se deparou com esse momento de tensão no Chattahoochee Creek. Ao sair do carro para olhar mais de perto, Miles ficou chocado ao ver que o chão estava começando a rachar bem na sua frente, antes dos suportes da ponte cederem e caírem na água transbordante. Felizmente, Miles estava fora de perigo, mas ficou claro que ele e seu carro não iriam cruzar aquela ponte. Não se deve mexer com a mãe natureza. Mas, falando sério, falhas em pontes podem causar muitos danos. E uma das mais graves foi o colapso da ponte I-35 West sobre o rio Mississippi, em agosto de 2007, quando sua seção central cedeu no meio do tráfego na hora do rush. No dia do colapso, havia 300 toneladas de materiais e equipamentos de construção armazenados na ponte, adicionando peso extra ao tráfego já carregado. Investigações após o colapso revelaram que a ponte tinha falhas significativas em seu projeto, com suas placas de conexão, essas coisas aqui, sendo muito fracas para suportar as cargas extras. Em setembro de 2018, a ponte foi substituída pela nova ponte St. Anthony Falls, com um memorial em homenagem ao colapso da ponte anterior e às 13 vidas perdidas e 145 feridos no evento. Borrifado. A polícia está acostumada a lidar com uma série de personagens escorregadios, mas em julho de 2017, os policiais do estado de Oregon se depararam com os mais escorregadios de todos, com consequências extremamente bagunçadas. Sim, esse caminhão derramou uma cena de pesadelo com criaturas parecidas com enguias, se contorcendo em um balde com lama. Embora possa parecer um derramamento de algum tipo de loja de adereços de Halloween, os pequenos vermes que eu espero que você consiga ver entre os 3 pixels em que esse vídeo foi filmado estão vivos. Essas abominações são pequenos catadores marinhos, conhecidos como peixe-vaca, e toda essa lama faz parte do seu design. A lama do peixe-vaca é sua arma secreta definitiva contra ameaças que ele enfrenta no fundo do oceano. Quando um peixe-vaca se sente ameaçado, ele secreta uma substância pegajosa, composta por uma proteína chamada mucina, junto com fibras semelhantes a fios que se combinam para formar uma malha elástica e viscosa. Essa lama reage com a água do mar, expandindo-se rapidamente e entupindo a boca ou brânquias dos seus atacantes. Acontece que esse veículo estava a caminho de enviar 13 caixas de peixe-vaca para a Coreia do Sul, onde são considerados uma iguaria. Aparentemente, o motorista se empolgou com os freios, depois de não conseguir parar ao se aproximar de uma obra na estrada. E a força disso fez com que os peixes-vaca voassem para fora das caixas. Quanto à limpeza, a estrada foi fechada por várias horas, enquanto o corpo de bombeiros de Depot Bay lavava os 3.400 quilos de lama dessa rodovia de peixe-vaca. Infelizmente, a maioria dos peixes-vaca não sobreviveu. Embora levando em conta para onde estavam indo, talvez esse deslize de destino tenha sido mais desejável. Super vazamento. Todo mundo aprecia uma boa oferta, mas o que eu vou te mostrar é uma lição importante de por que você nunca deve ceder à tentação de contratar mão de obra barata. And it's like super hot too. Em 2017, uma mãe e seus 2 filhos se viram numa situação bem molhada, quando um chamado encanador apareceu no apartamento deles para consertar um vazamento que haviam relatado para a proprietária. O tal encanador, chamado Wilmer, falhou de maneira absolutamente catastrófica, conseguindo inundar o lugar inteiro por acidente. Aparentemente, em vez de pagar os $150 a cada 30 minutos para desligar o fornecimento de água do complexo de apartamentos, a proprietária avarenta instruiu Wilmer a fazer a sua mágica com a água ainda ligada. Isso deixou o cúmplice do encanador desesperado, aspirando o excesso de líquido dos tapetes encharcados.
enquanto Wilmer continuava sua luta. Não está claro se eventualmente a proprietária concordou em pagar para desligar a água, ou se Wilmer foi possuído pelos deuses do encanamento e conseguiu consertar o vazamento. De qualquer forma, o dano estava feito, e o apartamento, junto com um outro adjacente, sofreram danos significativos devido à água. Como resultado, a proprietária foi forçada a pagar milhares de dólares em reparos pelos resultados de sua avareza. Imagino que seja uma sorte que o juiz que julgou o caso não fosse feito do mesmo tecido de incompetência de Wilmer, cujas aspirações de se tornar um encanador de verdade podem ser descritas como um sonho impossível. Rachaduras na rua. Como já vimos, nem sempre podemos confiar no chão sob nossos pés, mas esse próximo exemplo é, sem dúvida, a maior prova disso até agora. Em novembro de 2023, uma rachadura colossal dividiu a comunidade islandesa de Grindavik após uma série de atividades vulcânicas na região. Surpreendentemente, as autoridades estimaram que cerca de 900 terremotos atingiram o sul do país em um único dia, resultando em várias ruas rachadas sob a pressão crescente do magma profundo no subsolo. Infelizmente, esse tipo de incidente não dá sinal de que vai parar nas terras altamente vulcânicas da Islândia. Da mesma forma, cenas assustadoras de ruas cedendo para a terra também foram vistas na ilha canadense de Newfoundland, embora essa seja um pouco mais úmida. Essa estrada, transformada em rio, foi o resultado do furacão Earl, um grande furacão de categoria 2 que passou por Newfoundland em setembro de 2022. Aparentemente, a destruição de um encanamento próximo, causada pelos ventos de 137 km/h do furacão Earl, fez com que a água inundasse a rua. Agora, o fluxo de água de uma inundação como essa pode exercer muita pressão, tanto acima quanto abaixo das superfícies das estradas. Combine isso com a erosão causada pela forte chuva trazida pelo furacão Earl, que acabou lavando a camada de cascalho abaixo do asfalto, e você tem uma estrada oca e destruída que pede um caiaque em vez de um carro. Crise da represa. Com 235 metros de altura, a represa de Oroville, na Califórnia, retém um reservatório cheio de 4,2 bilhões de litros de água, abastecendo fazendas e cidades em todo o estado desde 1968. Mas em fevereiro de 2017, essa barreira aquática tornou-se o cenário de um desastre. Foi um dos invernos mais chuvosos na história do norte da Califórnia, e a chuva sem precedentes encheu o reservatório de Oroville até 150% de sua capacidade habitual. Para aliviar a pressão, os operadores da represa começaram a liberar a água pelo vertedouro principal, mas logo ficou claro que algo estava muito errado. Vertedouros são estruturas parecidas com tobogãs, usadas para desviar a água da cheia de forma segura e controlada. Mas nesse caso, os operadores perceberam que uma enorme cratera havia aparecido na metade do vertedouro, onde o revestimento de concreto havia se erodido. Isso fez com que parte da água que descia se desviasse para baixo, criando um fluxo descontrolado de água corrente, forçando as autoridades a fecharem o vertedouro principal. No entanto, os níveis de água no reservatório de Oroville continuavam subindo, e ela precisava ir para algum lugar. Então, pela primeira vez nos 50 anos da represa, a água começou a transbordar pelas paredes da represa, para um vertedouro de emergência à esquerda do principal. Isso criou um novo e ainda mais preocupante dilema. Os operadores logo perceberam que a água fluindo para o vertedouro de emergência começou a desgastar o solo, criando espaços ocos sob a terra. Se o solo cedesse, a barreira de 9 metros iria falhar, enviando bilhões de litros de água para as cidades ao redor. Durante o perigo iminente, as autoridades ordenaram a evacuação de quase 200 mil pessoas que viviam nas áreas. Após a evacuação, os serviços de emergência realizaram uma inspeção mais detalhada e concluíram que, apesar da grande cratera no vertedouro principal, seria possível liberar água suficiente para drenar todo o reservatório. Eventualmente, os níveis do reservatório caíram o bastante para impedir a água de ir para o vertedouro de emergência, e as pessoas puderam voltar para suas casas. Mais de 1.000 trabalhadores dedicaram mais de 2 milhões de horas para limpar os destroços deixados pelo grande derramamento e reconstruir as partes danificadas da represa em 2018. Eles também instalaram um contraforte de concreto para fortificar o vertedouro de emergência, além de uma parede subterrânea na colina para evitar erosão na parte superior, caso o de emergência seja usado mais uma vez.
Embora a represa de Orville não tenha falhado totalmente, ela chegou muito perto de um desastre. E esse foi um episódio que os moradores com certeza vão se lembrar como quase uma tragédia. Sedã afundado. Todos nós conhecemos a sensação de querer que o chão nos engula em momentos de vergonha. Mas da próxima vez que você desejar algo assim, por que não parar e considerar a realidade? Felizmente, ninguém estava no carro estacionado quando isso aconteceu, mas ainda assim é assustador. Oh my god! Nobody should get close to it! There it goes. Mookie! Oh my god! Oh! Oh! Esse momento de tirar o fôlego foi capturado em uma rua suburbana, geralmente tranquila em Dale City, Virgínia. Embora a causa exata do buraco na rua não seja clara, autoridades locais acreditam que sua aparição foi causada por uma série de tempestades recentes que atingiram a região. Embora o trovão em si, claro, não cause buracos na terra, a forte chuva que frequentemente o acompanha pode desempenhar um papel significativo. Buracos como esse geralmente se formam quando rochas solúveis, como o calcário, são dissolvidas pela água subterrânea, criando cavernas subterrâneas que desavam sob o peso acima. A intensa chuva, trazida pelas tempestades, pode acelerar esse tipo de erosão, e nesse caso, esse pequeno carro vermelho tornou-se a vítima. Felizmente, sem o dono dentro. Baleia com falha. Imagine isso, o relógio acabou de bater meia-noite em uma cidade nos arredores de Rotterdam. Mas, sem que os moradores soubessem, estavam prestes a testemunhar algo inacreditável. Ao longo dos trilhos, a mais de 9 metros de altura, um trem estava empoleirado no topo de uma enorme escultura de uma cauda de baleia. Embora você possa estar se perguntando se isso é algum tipo de maravilha da arte moderna, na verdade foi o resultado de uma falha épica no trem. Fique tranquilo, normalmente os trens dessa linha deveriam ficar nos trilhos. Aparentemente, esse trem desgovernado conseguiu passar por cima dos bloqueios de parada projetados para impedir que trens saíssem da plataforma de metrô de Rotterdam. Felizmente, o motorista, que se aproximou rápido demais depois de aparentemente perder o controle do trem, conseguiu se libertar sem ferimentos e não havia outros passageiros a bordo. E tem uma reviravolta no final dessa história. Acontece que a escultura da cauda de baleia, na verdade, impediu o trem de cair nas águas abaixo, o que teria sido um resultado bem mais perigoso para o motorista. Ainda assim, é impossível resistir. Como dizem os britânicos, não se pode estacionar aí, amigo. Abandono do navio. Construído no Japão em 1993, o Cougar Ace, com 199 metros de comprimento, foi um dos maiores transportadores de carros já construídos, com capacidade para mais de 5.000 veículos. Em julho de 2006, o Cougar Ace estava transportando 4.700 Mazdas novos do Japão para a América do Norte, mas ao se aproximar do Alasca, o desastre aconteceu. O Cougar Ace estava realizando um drenamento rotineiro de água dos seus tanques de lastro, quando o navio perdeu estabilidade nas águas agitadas, o que fez ele inclinar em um ângulo seriamente perigoso. Felizmente, os 23 membros da tripulação foram resgatados em segurança, mas corrigir a posição do navio de 55.300 toneladas foi um desafio muito maior. O navio, quase virando, ficou à deriva em águas abertas por 5 dias, antes que os salvadores conseguissem rebocá-lo até Dutch Harbor, no Alasca. Uma vez lá, com um plano para usar potentes bombas para redistribuir a água nos tanques do navio, a equipe de salvamento conseguiu gradualmente restaurar o equilíbrio. Depois de vários dias de esforço implacável e a trágica perda de um socorrista, o MV Cougar Ace foi finalmente colocado de volta em posição segura, evitando uma catástrofe. Agora, quanto aos carros a bordo, cerca de 1.000 deles saíram da situação prontos para o showroom. Mas o mesmo não pode ser dito sobre os carros de outro navio em 2016. Em fevereiro de 2016, o Baltimore Zephyr pegou fogo enquanto transportava uma carga de veículos elétricos de Nova York para o Haiti. Investigadores concluíram que o incêndio foi causado por um curto-circuito em um dos carros, com o incidente resultando em um pagamento de seguro de $1.300.000. E eu pensava que a pior coisa que podia acontecer a um navio era afundar. Explosão química. Em 10 de agosto de 2020, os passageiros da cidade russa de Volgogrado ficaram profundamente chocados quando uma enorme bola de fogo disparou para o céu acima deles.
Aquela bola de fogo devastadora havia se originado de um posto de gasolina logo após a rodovia, onde as chamas iniciais provavelmente foram causadas por uma descarga de eletricidade estática, enquanto o combustível estava sendo bombeado de um caminhão-tanque para um reservatório subterrâneo. Felizmente, ao primeiro sinal de fogo, o posto de gasolina foi evacuado rapidamente, mas já era tarde demais para impedir a explosão. O impacto da explosão foi tão forte que, segundo relatos, pôde ser sentido a mais de 1,5 km de distância, com sua onda de choque derrubando os espectadores que estavam próximos, e levou 70 bombeiros, além de um robô de combate a incêndios como esse, para conter as chamas. Graças à evacuação rápida, não houve vítimas fatais. Muitos compararam essa explosão à explosão de Beirute, que ocorreu apenas alguns dias antes. Em 4 de agosto de 2020, a cerca de 2.400 quilômetros de distância, em Beirute, uma explosão inimaginável enviou ondas de choque por toda a cidade. O incidente é conhecido hoje como uma das maiores explosões não nucleares da história, deixando para trás uma cratera de 140 metros de largura. Investigações posteriores revelaram que a explosão foi causada pela detonação acidental de 2.750 toneladas de um produto químico inadequadamente armazenado, chamado nitrato de amônio. Surpreendentemente, o nitrato de amônio foi apreendido de um navio de carga que havia chegado ao porto de Beirute em setembro de 2013. Após a apreensão do produto químico perigoso, o material foi deixado em um armazém no porto por anos, enquanto as autoridades estavam num impasse legal sobre sua propriedade. Avisos repetidos sobre os perigos do armazenamento prolongado desse tipo de químico foram ignorados, pois ele tende a se decompor, absorver umidade e se fundir em uma forma muito mais explosiva. Tudo o que é necessário, então, é um pequeno fogo para desencadear tudo. E no caso de Beirute, o trabalho de soldagem realizado no armazém foi o catalisador final. Infelizmente, a falha em tomar uma decisão resultou na explosão fatal, no que foi facilmente a maior falha catastrófica da última década. Mas e aí, qual foi o evento mais catastrófico que você teve a infelicidade de presenciar? Diz aqui nos comentários abaixo. E como sempre, obrigado por assistir. Até a próxima!